Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos trabalhar aqui agora, gente, com alguns tópicos, né, e conteúdos que acabam sendo cobrados, né, na sua prova de concurso público, e eles estão principalmente relacionados ao quê? Principalmente relacionados ao gerenciamento do tempo do teu projeto, ao gerenciamento do cronograma do teu projeto, né? Nós vamos falar aqui, gente, mais especificamente sobre diagrama de redes e método do diagrama de precedência, ok? Vamos falar também sobre estimativas e estimativa PERT, né? Não tem como estudar estimativa PERT somente pela estimativa PERT, ela fica com um conceito um pouco trocado, né? Fica meio atrapalhado, ok? Vamos trabalhar aqui também com tipos de dependência, né? Que tu pode ter dentro de um projeto, ok? Método do caminho crítico, né? Que é o nosso CPM, que chove em prova de concurso público, né? Mais especificamente, vocês vão ver que tem provas que inclusive só cobram o quê? Só cobram PERT e método do caminho crítico, tá bom? Então fiquem ligados aí que é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse nosso vídeo de hoje, ok? Vamos lá, Pachecão. Diagrama de redes e método do diagrama de precedência, né, gente? O primeiro ponto que eu quero que vocês levem em consideração que tudo que é diagrama que estiver relacionando atividades com atividades, né, de alguma forma, estiver colocando em voga atividades versus outras atividades de forma sequenciada, tudo bem? Esse diagrama vai ser chamado de diagrama de redes, entendeu? Tanto vocês vão ver que uma das formas que nós temos de representação do nosso cronograma é justamente um diagrama de rede, né? Então coloque isso na sua mente, tá bom? Eles estão falando do quê? De uma das formas de representação que nós temos aqui para poder sequenciar as atividades. Um desses diagramas especificamente é chamado de quê? Um desses diagramas é chamado especificamente de diagrama de precedência. Por quê? Porque ele vai ser utilizado, inclusive, para que nós consigamos trazer o quê? A precedência entre diversas atividades, né? Como assim a precedência entre diversas atividades? Pachecão, ó seu lindo, né? De forma que você saiba qual atividade tem que vir antes uma da outra. Pronto, e qual atividade que vem depois uma da outra. Pronto, você pegou isso, você entendeu o que é o diagrama de rede, você entendeu o que é um diagrama de precedência, e você vai entender para que serve o quê? Para que serve, inclusive, aqui, ó, gente, o nosso método do diagrama de precedência, ok? Porque o nosso método do diagrama de precedência, ele é um método que será utilizado, inclusive, para que você consiga gerar o seu diagrama de precedência, tudo bem? Alguns conceitos são necessários, né? Extremamente necessários para que vocês entendam como ele funciona. Bacana? Primeiro ponto é entender as nossas relações de precedência. Como assim relações de precedência, Pacheco? São relações pontuadas e apresentadas pelo PMBOK, joia, desde a sua primeira edição, que me dizem como uma atividade predecessora vai acabar lidando com outra atividade sucessora. Entendeu? A ideia do nosso diagrama de precedência é justamente essa, né? É você saber avaliar como uma predecessora vai acabar lidando com uma sucessora. Ponto final. É isso que vai acontecer aqui. Tudo bem, gente? Pegaram esse ponto? Pachecão, peguei, tá legal, não é? Então, quais são as precedências, as relações de precedências que nós podemos ter em relação ao nosso, né, diagrama de rede? Você pode ter uma precedência do tipo término e início. Qual a ideia de uma precedência do tipo término e início, né? É quando você tem a iniciação da sucessora, dependendo do término da predecessora, né? Ou seja, né, graficamente falando, você está falando justamente disso aqui, ó. Se você está falando de uma visão gráfica, você tem então aqui a sua predecessora, tá vendo? Como atividade A, aqui a tua sucessora, atividade B. Essa simbologia que nós temos aqui então, não é? De uma setinha saindo aqui do términozinho da A e entrando aqui no início da B, nos traz à tona justamente essa visão, não é? Que assim que a atividade A terminou, a atividade B pode iniciar. Pacheco, me conta uma coisa. Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente, a minha atividade B vai ter que iniciar exatamente no mesmo momento, no mesmo período, na hora exatinha que a atividade A acabar, vamos colocar assim, de ser finalizada? Gente, vocês vão ver que não.
Por quê? Porque o próprio método, né, do diagrama de precedência prega para nós dois termos bem interessantes, não é? Que é o termo antecipação e o termo espera. Então, qual que seria a ideia da antecipação? Se você vê, inclusive, um diagrama, um esquema assim, ó, término, início, menos 5, o que ele quer dizer? Ele quer dizer para você, nesse exato momento, que você vai sim iniciar a atividade B, que é a sucessora, entendeu? Assim que a atividade A terminar, mas você tem o quê? Você pode ter, exatamente, gente, uma antecipação de até 5 dias. Se você pega o mais 5 aqui, ó, na sua leitura, qual que é a leitura diferenciada? Você tem o término e início, mas quando que a atividade sucessora poderá ter seu início? A atividade sucessora ela poderá ter seu início 5 dias depois, olha, tá pegando isso, que a atividade A predecessora for finalizada. Bacana, gente? Pegaram? Peguei, Pacheco. Então, qual o próximo que nós temos aqui? Qual a próxima relação de precedência que nós temos? Nós temos uma relação de término-término, ou também chamada de TT. Qual que é dela término-término, né? Que o término da nossa sucessora dependerá do término da predecessora, entendeu? Ou seja, a sucessora ela não pode finalizar de forma alguma enquanto a predecessora não terminar, entendeu? Então esse término está sendo representado bem aqui, ó. Continuamos aqui com a atividade A como predecessora, a atividade B como sucessora, e o que vai acontecer? A atividade B pode ter vindo aqui, ó, de qualquer outra atividade, estão reparando isso também? E pode ter iniciado a qualquer momento, a qualquer data. Mas, de qualquer forma, ela tem uma dependência gigantesca em relação ao quê? Tem uma dependência gigantesca do término da primeira atividade, que é a sua predecessora, para que ela finalize, que é a atividade B. Outra relação que nós temos aqui de precedência é início-início, né? Como que funciona início-início, né? Ou colocado aqui como II. A iniciação da sucessora depende da iniciação da predecessora, né? Isso aqui tem a ver com o que, né? Inclusive, tem a ver com o fato do início. Pacheco, novamente, né? Temos aqui a predecessora, temos a sucessora. Automaticamente, obrigatoriamente, eu iniciei a atividade A, eu vou iniciar a atividade B? Não. Eu posso ter atrasos, esperas ou então antecipações. Tudo bem? E nesse caso aqui, inclusive, é bem fundamental que você tenha em mente que não é simplesmente a atividade B iniciar exatamente quando a atividade A iniciou, né? O que você tem aqui é uma permissão. Você está falando o seguinte, está permitido que você, a atividade B, inicie suas atividades. Por quê? Porque você tinha uma dependência da atividade A. Quando eu vou iniciar? Aí vai depender do seu atraso, vai depender da sua antecipação, ok? Por final, nós temos o quê? A atividade de início-término, né? Esse tipo de relação aqui, inclusive, né, de precedência, que é do início-término, ele sequer é cobrado em prova. Aí tu vai falar assim, mas por que sequer é cobrado em prova, Pachecão? Poxa, eu acho ela mais complicada do mundo. Pois é, assim como você acha mais complicada do mundo, o avaliador também acaba tendo problemas para poder jogar, né, isso aqui em questões que sejam contextualizadas. As daqui de cima, você vai ver que elas conseguem ser contextualizadas, né, tranquilamente, mas essas daqui de baixo não. Então o que eu quero que vocês levem aí para sua prova, o que eu quero que vocês levem para a resolução de questões aqui no TEC, né? O que? Simplesmente a definição, o término da sucessora depende da iniciação da predecessora. Tá joia? Fechou? Bacana, galera? Bacana, professor? Vamos lá então, quais são as qualidades, quais são as características que nós temos então desse nosso método diagrama de precedência? Que a ideia é justamente fazer o quê? É justamente, né, montar um diagrama de precedência de forma adequada. É montar um diagrama de precedência bonitinho, maravilhoso, lindo e fofinho, né? Então o que ele vai utilizar que nós já vimos? Nós já vimos então que ele vai utilizar um diagrama de rede como uma representação esquemática, né? Então todos os nossos diagramas de precedência, o que eles possuem? Eles possuem o diagrama de rede como sua representação esquemática, tá bom, gente? Das atividades do cronograma e dos seus relacionamentos lógicos. Uma outra característica que vocês vão ver aqui, que ao utilizarmos os nossos diagramas de rede, tá? Se eles não representarem o tipo da relação de precedência, e nem a distribuição das atividades do tempo, tal e tudo mais, você vai adotar como padrão o quê?
o seu término e início, tá bom? Como assim, Pacheco? Vamos fazer uma leitura aqui que vocês vão entender. Quando nós estamos lidando, então, isso aqui é um diagrama de rede, que já nos representa, então, o meu diagrama de precedência, né? Ele já tem essa característica. Então, como que eu vou trabalhar com ele? Qual a leitura que eu tenho que fazer? Nesse exato momento, vocês vão ver aqui, então, que nós temos aqui, não é? Uma sequência de atividades, tá vendo? Que é a sequência de atividades entre A e B. Tá observando isso? A e B, né, é o que automaticamente, o que eu falei para vocês, se não tiver indicado o tipo de precedência que você tem, automaticamente você vai considerar isso aqui como término e início. Pronto, acabou. Tá ok? Ah, Pacheco, entendi. No caso de B e E aqui também. Exatamente, né? O que ele está falando? Que tem que terminar a predecessora para poder iniciar a sucessora. Tá ok? Joia. Quando a gente fala que é o de B para C, o que ele está falando para você? Ele está te falando o seguinte, né? Que a atividade B e C tem uma relação, não é? De precedência aqui, que é qual? Exatamente, uma relação de precedência de início e início. O que quer dizer uma relação de precedência início e início? Quer dizer que a atividade C pode iniciar quando a atividade B iniciar. Não obrigatoriamente no mesmo horário, não obrigatoriamente no mesmo dia, não é? Beleza, então. Vamos ver algumas relações curiosas aqui, não é? Por exemplo, aqui de H com I. Qual a relação que nós temos aqui? A relação de início e início. E quando ele coloca o mais 10, o que significa? Significa um atraso, significa uma espera, tá ok? De 10 dias. Então, a atividade I pode iniciar depois da atividade H? Pode, mas quanto tempo depois? 10 dias que a atividade H iniciou, a atividade I pode iniciar suas atividades, né? Pode iniciar suas ações aqui, suas entregas, tá ok? Continuando aqui, nós temos aqui essa outra curiosidade aqui, tá vendo? Da atividade F com a atividade G. O que ele está dizendo aqui para você neste exato momento? Ele está dizendo que a relação que você tem entre a atividade F e a atividade G é de término e início, mais 15 dias de atraso, mais 15 dias de espera, não é? E por final, o que você vai ter aqui? Por final, você vai ter a relação aqui entre a atividade L e a atividade J, tá vendo? Que é uma relação de término-término. O que isso quer dizer? Que a atividade J só pode terminar depois que a atividade L for finalizada, ok? Pegaram isso? Outro ponto que eu quero que vocês já aproveitem para poder estudar, para poder conhecer, são o quê? São o que eles chamam de caminhos lógicos, tá bom? Isso é de essencial necessidade que você entenda, justamente para você poder entender como que funciona o método do caminho crítico, o CPM, tá joia? Por quê? Se você pegar aqui, ó, eu vou marcar aqui ó, com marca-texto azul, tá joia? E eu quero que você me diga, né? Se você pega aqui, ó, essa linha que está saindo daqui, beleza, que passa em A, B passa em E e vai até o término, estão vendo? Isso é um caminho lógico, e é o caminho lógico que nós podemos seguir, chamado ABE. Bacana? Vocês vão ver que você tem um outro caminho lógico aqui, ó, que vai ser o ABCDE, tá vendo? Vocês vão ver que você tem um outro caminho lógico aqui, inclusive, que é qual? Um outro caminho lógico é saindo de H, passando por C, por D e E. Então esse caminho lógico vai ser chamado de quê? HCDE. Estão pegando, gente? Beleza, né? Você tem um outro caminho lógico aqui, ó, HFG. Você tem um outro caminho lógico aqui, ó, que é o nosso H e J, tá vendo? E depois que vai para o término. E por final você tem outros dois aqui, ó, que é o K e J. E você tem também aqui, ó, o K, L, J, não é? Por que é interessante, por que é importante, Pacheco, que eu consiga identificar os caminhos lógicos? Porque quando tu for trabalhar com o método do caminho crítico, a ideia é que você consiga identificar desses caminhos lógicos qual é o teu caminho lógico, entendeu? Que a sua folga é igual a zero ou negativa, tudo bem? De qualquer forma, entenderam como que funciona até o presente momento o método diagrama de precedência? Estão entendendo o que você está correndo atrás, o que você quer trabalhar com ele? Outra paradinha, gente, que vai influenciar gigantescamente aqui, também, o meu diagrama de precedência, vão ser os tipos de dependência, né, que você pode ter, e isso vai influenciar por quê? Porque você vai utilizar esse tipo de ferramenta justamente para poder estruturar, né, montar o seu cronograma. Então, quando você pega aqui o tipo de precedência, você pode ter três tipos, tá bom?
O primeiro deles aqui, ó, é a dependência obrigatória, ok? O que é a dependência obrigatória, Pachecão, seu lindo, não é? Cara, é o seguinte, é quando você tem uma lógica rígida, quando você tem alguma coisa que não depende do teu projeto, que não depende de uma entrega do teu projeto, mas que de qualquer forma a respectiva atividade não pode seguir sendo realizada sem que ela seja realizada anterior, entendeu como? Quando a gente fala aqui, ó, de dependência arbitrária, é uma lógica preferida, uma lógica preferencial fina, entendeu? Você vai ver que você tem o que então? Você tem aí sim algo que vai trabalhar no seu projeto, mas que depende do quê? Depende de ações tuas do projeto. Por final, você tem a dependência externa, acho que o nome é bem intuitivo, não é? E você tem a dependência interna, né? Quando algo que está fora do teu projeto impacta na realização de uma atividade, quando você tem algo interno do teu projeto, aqui, que impacta, né, na independência interna a realização da tua atividade. Fora isso, leve em consideração os termos antecipação, espera e atraso, né? Antecipação é quando? É quando eu posso começar uma coisa antes da data prevista da atividade predecessora, e espera, é quando eu tenho que esperar, não é? É o que vai me gerar um atraso. Falando então de estimativas, Pachecão, o que eu tenho que levar aqui para minha prova, né? Nossa ideia aqui era pegar e estudar pura e simplesmente a estimativa PERT, tá? Aqui, ó. Estudar pura e simplesmente a estimativa PERT, mas cara, já vou falar uma coisa aberta para vocês. Eles não vão te cobrar estimativa PERT somente por estimativa PERT. Nas provas de concurso público, eles sempre vão colocar as características da estimativa PERT, entendeu? Batendo ela de frente com as demais estimativas que nós temos, ok? Joia. Primeiro ponto que nós temos que considerar então, já para começar a trabalhar com essa diferenciação, é a estimativa análoga com a estimativa paramétrica, ok? Qual é a característica coincidente que nós temos entre a estimativa análoga e a estimativa paramétrica? O histórico. Aqui, ó. Histórico. O que isso quer dizer, Pacheco? Tanto a estimativa análoga quanto a estimativa paramétrica, não confunda análoga com analógica, pelo amor de Deus, ok? É análoga mesmo. Tanto a estimativa análoga quanto a paramétrica, elas consideram que você vai ter o quê? Elas consideram que você tem um histórico a ser trabalhado, tudo bem, para poder trabalhar com a sua estimativa. Por quê? Você inicialmente vai considerar o quê? Pô, eu já fiz isso antes e agora eu estou fazendo o quê? Eu já fiz isso antes e agora eu estou fazendo algo semelhante. Então é por isso que ela vai considerar que você tem algo do passado. Só que qual a diferença entre as duas? Qual a diferença entre essas, né? Duas estimativas. Na estimativa análoga, você não vai fazer cálculo algum. Entendeu? Na estimativa análoga, você vai simplesmente fazer uma comparação. Tudo bem? Na estimativa paramétrica já é diferente. O que tu vai fazer? Você tanto vai considerar aquilo que você já entregou no passado, quanto o fato de você pegar e ó, você vai ter que fazer contas. Você vai ter que lançar mão ali do quê? Exatamente, não é, gente? De cálculos, de mais, menos, multiplicação, dados estatísticos, tudo bem? Para poder ter a tua estimativa paramétrica. É aquele fato, né, que você pede, inclusive, aí você acabou de passar no seu concurso público do coração. Você pega e começa a fazer o quê? Você pega e começa a fazer, né, gente, justamente uma piscina na tua casa, né? Ô, caiu o primeiro salário na conta ali, Pacheco. Pô, vou fazer uma piscina, beleza. Você chama um pedreiro, certo? Ele vai te dizer o quê? Olha, para poder fazer a piscina aí que você está falando, daqui até ali, na lateral, e mais ou menos aqui nessa altura, eu já fiz antes, aí vai levar 50 dias e 30 mil reais. Tá. Por que você sabe disso? Porque eu já fiz antes. Como que é a estimativa paramétrica? Você vai chamar um outro pedreiro, ele vai te falar o seguinte, olha, calculei aqui, daqui até ali tem 5 metros, de largura tem 3 metros, até aqui você tem 1,10 m de altura, né, na cintura. Então como que eu vou atuar com você? Eu vou atuar com você da seguinte forma, né? Eu vou fazer um cálculo e eu vou te entregar essa piscina em 43 dias e vai custar R$ 32.500. Qual a diferença que você pegou entre os dois? A paramétrica teve cálculo, não teve? Não teve? Teve, Pacheco. A paramétrica tendo cálculo, o que acontece? Nesse exato momento, vocês vão ver que a estimativa paramétrica, apesar dela ser mais cara, apesar dela ser mais custosa, ela é uma estimativa o quê? Mais exata. Você pegou isso? E a estimativa análoga em contrapartida? A estimativa análoga em contrapartida, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma estimativa mais barata, mais rápida, mas bem menos exata do que a nossa estimativa paramétrica, ok?
Em contrapartida, Pachecão, eu quero entender como que funciona aqui a estimativa de 3 pontos. A estimativa de 3 pontos, assim como a estimativa PERT, elas serão utilizadas quando você não tiver uma referência, né, anterior, histórica, para poder ser trabalhada, tá bom? Tanto que você vai trabalhar com a seguinte forma, né? Se for da estimativa de 3 pontos, por que são 3 pontos? São 3 pontos porque ela vai considerar um valor otimista, ela vai considerar um valor mais provável e vai considerar um valor pessimista, ok? E você vai chegar ali com alguns especialistas e vai perguntar, né? Cara, vamos lá, galera. Quanto você acha que vai demorar aí para poder entregar essa minha piscina, né? O otimista vai falar que 20. Beleza, né? O pessimista vai de lá, né? Me sapeca aqui, como por exemplo 40. Entendeu? E o mais provável, né? O pessoal do mais provável chega e me fala 20, tá bom? Dependendo da situação. Como que vai ser calculada a estimativa de 3 pontos, né? Você vai pegar aqui o otimista, mais o mais provável, mais o pessimista, e vai, aqui né, o pessimista que é 40, já eu tenho valor, não é? Mais o 40, tá vendo, gente? Vai dividir isso aqui por 3, não é? Ou seja, ela é uma média aritmética das 3 estimativas. Tudo bem? Nesse momento você vai ter então 20 mais 30 dá quanto? 20 mais 30 dá 50, mais 40 dá 90, dividido por 3 vai dar 30. Pronto. Essa é a sua estimativa. Qual a diferença dela para a estimativa PERT, né? A estimativa PERT, ela trabalha, você pode anotar aí, com o que eles chamam de média ponderada. Média ponderada por quê? Porque ela vai trabalhar com pesos. Como que são esses pesos, Pacheco? Ela vai trabalhar com o seguinte, ó. A otimista mais 4 vezes a mais provável. Por que é assim? Porque é assim, galera. É assim que eles colocaram, tudo bem? A fórmula para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, 4 vezes a mais provável mais a pessimista, dividido por 6. Porque agora você colocou o peso 4 aqui, não é? Então você teria que colocar o 6 aqui para poder ser uma média ponderada. Qual o valor que nós temos? 4 vezes 30 vai dar 120, certo? 120 mais 20 vai dar quanto? Vai dar 140, mais 40 vai dar o que? 180. 180 dividido por 6 vai dar 30 de forma coincidente, né? Nesse exato momento vocês vão ver, Pacheco, obrigatoriamente o cálculo da estimativa de 3 pontos traz o mesmo valor da nossa estimativa PERT? Não vai trazer não. Isso aqui é uma coincidência, né? Porque eu coloquei números fáceis para que nós consigamos trabalhar, tudo bem? Então, com a ideia, a estimativa PERT é uma estimativa ponderada, tudo bem? É uma média ponderada, na verdade, ok? Ela assume vários riscos, tanto a PERT quanto a de 3 pontos. Tá joia? Por quê? Porque você não fez anteriormente o respectivo cálculo para poder trabalhar com ela, tranquilo? Então, nesse exato momento, ela acaba considerando sim que você tem um risco maior. Outro ponto, tá? Qualquer uma dessas estimativas que nós estamos trabalhando aqui, elas serão utilizadas não somente na gestão de tempo do cronograma, como também na nossa gestão de, gente, de custos do nosso projeto, ok? Isso obrigatoriamente vai acontecer, elas serão utilizadas sim, tanto lá quanto aqui. Beleza, galera? Pegaram esse negócio? Pegaram todo esse esquema? Pachecão, peguei sim, show de bola, cara, muito bom mesmo. O que o Pacheco vai fazer agora, gente? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar um tempinho aqui. No próximo vídeo, né, aqui do nosso conteúdo, do nosso item, eu já entro aqui falando sobre método do caminho crítico. Tudo bem? Aquele grande abraço, galera. Valeu, até mais. Tchau.